Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal, Teacher Rafael, onde eu dou algumas dicas de inglês, falo sobre alguns editais de prova, resolvo algumas provas da área militar, faço alguns simulados às vezes. O nosso vídeo de hoje é sobre Simple Past. No final do vídeo eu vou resolver uma questão e também tem um PDF com algumas questões, então não esqueçam de baixar o PDF, eu vou deixar ou na descrição do vídeo ou nos comentários. Não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita esse momento e se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, o Simple Past, em inglês, ele é o nosso passado simples. Então, a ideia que você tem do passado simples em português, você traz para o Past Simple em inglês. Primeira coisa que a gente tem que relembrar é o verbo to be. Então, nós temos o am e o is, que dá a ideia de presente, e o was, que vai dar a ideia de passado. Então, eu tenho I am tired, eu estou cansado. I was tired last night, eu estava cansado noite passada. Where is Kate? Onde está Kate? Where was Kate yesterday? Onde estava a Kate ontem? The weather is good today. The weather was good last week. O tempo está bom hoje. O tempo estava bom semana passada. E aí nós temos o are, que é o verbo to be no presente, e o were, que é o verbo to be no passado. Então nós temos you are late, você está atrasado, you were late yesterday, você estava atrasado ontem. O que essa comparação fez? Vocês têm que ter em mente que quando vocês usavam o am e o is no presente, agora no passado você vai usar o was. E quando você usava o are no presente, agora você vai usar o were. E aí nós temos as formas positivas, negativas e a question, que é a interrogativa. Na afirmativa, eu vou ter que usar I, he, she, it, was, ou we, you, they, were. Na negativa, eu vou precisar colocar um not para dar a ideia de negação. Então, eu vou ter I, he, she, it, was not ou wasn't. E eu vou ter we, you e they, were not ou weren't. E a question eu vou mudar, o verbo to be vai vir para frente da frase. Então vai ficar was, I, he, she ou it, were, we, you ou they. Mais alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Last year, Rachel was 22, so she is 23 now. Ano passado, a Rachel tinha 22 anos, então ela está com 23 agora. When I was a child, I was scared of dogs. Quando eu era uma criança, eu tinha medo de cachorros. E o que também é bem importante é as short answers, que são as respostas curtas. Aí nós temos respostas curtas positivas e negativas. As positivas eu vou ter yes, e aí eu vou ter que usar o sujeito. Eu posso usar I, he, she ou it, was. Ou eu posso usar yes, we, you, they, were. Que vai dar a ideia de sim, eu estava, sim, ela estava, sim, nós estávamos, sim, eles estavam. E a negativa, eu tenho no, aí eu vou usar I, he, she ou it wasn't. Aí aqui na short answer vocês precisam usar a forma contracta, que é a was junto com o not, que vai virar wasn't. Que aí era não, eu não estava, não, ele não estava, não, ela não estava. E eu posso usar o no, we, you or they weren't. E aí a mesma coisa, você vai usar o were junto com o not, weren't. Então, não, eles não estavam, não, nós não estávamos. Exemplo, se alguém te fizer a pergunta, were you late? No, I wasn't. Você estava atrasado? Não, eu não estava. Was Tom at work yesterday? Yes, he was. O Tom estava no trabalho ontem? Sim, ele estava. Aí agora que você já tem a base do verbo to be, a gente vai passar para os outros verbos. E aí em inglês a gente vai ter verbos regulares e verbos irregulares. A gente vai começar agora pelos regulares. Os verbos regulares eles vão receber ed no final. Então eu tenho aqui a frase no presente. They watch TV every evening. Eles assistem TV toda noite. Presente. Quando eu for passar para o passado, a frase vai ficar They watched TV yesterday evening. Eles assistiram TV ontem à noite. Então aí você tem watch e watched. Watch, presente. Watched, passado.
como ele é verbo regular, ele recebe ed. E aí, você vai usar com I, we, you, they, he, she, it, a mesma forma, watched, tá? Então não é igual no português que a conjugação vai mudar, vai ficar dessa forma para todas as pessoas. E aqui nós temos alguns exemplos de verbos regulares recebendo ed. Nós temos work, que no passado vai ficar worked. Nós temos o dance, que vai ficar danced. Exemplos. I clean my teeth every morning. This morning I cleaned my teeth. Eu limpo meus dentes, escovo meus dentes toda manhã. Essa manhã eu limpei os meus dentes. Eu escovei os meus dentes. Terry worked in a bank for 2005-2011. O Terry trabalhou em um banco de 2005 a 2011. Só que às vezes os verbos recebem ed nos verbos regulares, só que tem algumas regras para eles receberem. Por exemplo, o try, que termina em y e antes uma consoante, ele vai perder esse y e vai ficar ied. E tried no passado. Outro verbo é o study. Acontece a mesma coisa. Termina em y com uma consoante antes. Então eu tenho study e no passado studied. Copy. Termina em y com uma consoante antes. O passado vai ficar copied. Stop acontece ser consoante, vogal, consoante no final. Eu tenho o T como uma consoante, o O como uma vogal e o P como uma consoante. Então eu tenho consoante, vogal, consoante. Quando isso acontece, eu tenho que dobrar a última consoante. Então eu tenho stop e no passado stopped. O plan acontece a mesma coisa. O L é uma consoante, o A uma vogal e o N uma consoante. Então eu vou dobrar a última consoante que é o N. Eu tenho plan e planned. E tem alguns verbos em inglês que eles são irregulares. Como eu falei com vocês, tem os regulares que recebem ed ou ied e os irregulares que aí você tem que memorizá-los, tá? Eu tenho begin, que vira began, fall, fell, leave, left. Eu vou deixar essa lista aqui na tela, vocês dão uma pause, deem uma olhada, copiem se vocês acharem algum verbo interessante e a gente continua com o vídeo. Exemplo com os verbos irregulares. I usually get up early, but this morning I got up at 9 o'clock. Eu geralmente levanto cedo, mas essa manhã eu levantei às 9 horas da manhã. We did a lot of work yesterday. Nós fizemos muito trabalho ontem. Quando a gente tem frases afirmativas, nós vamos usar o verbo conjugado no passado. Por exemplo, I played, we started, you watched, they had, he saw, she did, it went. Então nós temos esses verbos todos conjugados no passado na afirmativa. Quando você passa para a negativa, você precisa do auxiliar do passado. O auxiliar do passado vai ser o did. Aí para você fazer a negativa, did not or didn't. E aí eu tenho I did not play, we did not start, they did not watch. E se vocês perceberem, ó, quando eu tenho did na frase, o verbo perde o ed, tá? Então, o auxiliar ele tem essa força de quando ele aparece, o verbo volta à sua forma normal. E a interrogativa não muda muita coisa, você só tem que botar o auxiliar na frente, fica Did I play? Did we start? Did you watch? A mesma coisa, tem o did na frase, o verbo perde o ed, ou seria irregular e volta à sua forma normal. Por exemplo, na afirmativa eu tenho I saw. Na interrogativa eu teria Did I see e não Did I saw. Tá? O verbo see só é no passado, mas quando ele tem o did na frase, ele volta ao normal. E no presente a gente usava o do e o does como auxiliar. Agora no passado a gente vai usar o did, que nada mais é do que o passado do verbo do. Eu tenho do no presente, did no passado, porque ele pode ser verbo regular, mas ele também pode ser verbo principal na frase. Aí eu tenho, ó, no presente, I don't watch TV very often. Eu não assisto TV com muita frequência. Aí eu passo essa frase para o passado, fica I didn't watch TV yesterday. Eu não assisti TV ontem.
No presente eu usei o don't, no passado eu usei o auxiliar didn't. Outro exemplo, does she often go away? Ela frequentemente sai? Presente. Did she go away last week? Ela saiu semana passada? Então no presente eu usei does, no passado eu usei did. Então só para lembrar a ordem, nós vamos ter o did mais o sujeito mais o verbo no infinitivo se for interrogativa. Por exemplo, did your sister call you? A sua irmã ligou para você? What did you do last night? O que você fez noite passada? Aqui, o what está vindo na frente porque ele é um word question. Aquelas palavras que a gente usa para direcionar qual a pergunta que você quer fazer. Então, ele vem na frente depois o did, tá? Então, how did the accident happen? Como o acidente aconteceu? Where did your parents go for the holiday? Onde os seus pais foram no feriado? E short answer, que também é muito importante, nós temos yes, I, we, you, they, he, she, it, did, se for ideia positiva. Ideia negativa, no, I, we, you, they, he, she, it, didn't. Ok? Então, exemplo. Did you see Joey yesterday? Você viu Joey ontem? No, I didn't. Não, eu não vi. Did it rain on Sunday? Choveu no domingo? Yes, it did. Sim, choveu. Did Ellen come to the party? A Ellen veio à festa? No, she didn't. Did your parents have a good holiday? Seus pais tiveram um bom feriado? Yes, they did. Okay? Então, afirmativa, yes, sujeito e o did. Negativa, no, sujeito e o didn't. Agora eu tenho aqui a questão do Colégio Naval. Tá assim, marque as opções em que todos os verbos são escritos no passado. Mas antes da gente resolver essa questão, não esquece de deixar o seu like no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento e se inscreva no canal. E bora para a questão. A letra A, você consegue descobrir qual é o verbo que não está no passado? Se você disse que é o taken, correto. Taken é passado particípio. Tá? Então, elimina a letra A. A letra B eu tenho knew, brought, wanted, made e was. Todos eles estão no passado, então gabarito letra B. A letra C, o come aqui, esse come ele pode ser tanto infinitivo quanto passado particípio. Então, letra C eliminada. Letra D, aqui nós temos o began, que está dando ideia que ele está no passado particípio. É o passado particípio do verbo begin. E na letra E, aqui o swam, ele é o passado particípio. O passado simples seria com A no lugar desse U aí. Então, aqui a única questão que está com todos os verbos no passado simples é a letra B. Então, questão 6, gabarito letra B. Não esquece de baixar o PDF e fazer as questões, de deixar o like se você ainda não deixou e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo.